Nessa semana, Matão confirmou a primeira morte por dengue aqui no município e sobre isso nós vamos conversar com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, a Luciele Schiavetto. E este assunto agora traz um alerta maior ainda para a população, por mais que esse óbito aconteceu em fevereiro, é isso, Luciele? Isso mesmo. O óbito aconteceu em fevereiro, né? A gente teve o resultado do exame esse final de semana e a gente confirmou ontem esse primeiro óbito por dengue no município de Matão. O óbito ocorreu dia 24 de fevereiro. E o que se sabe sobre este óbito? O óbito foi de um paciente, né, do sexo masculino, de 74 anos, com comorbidade, né? Ele era hipertenso e diabético e é isso que a gente tem o fechamento do caso. Além da comorbidade, existe algum outro fator que contribuiu para a morte por dengue do idoso? Quando a gente fez a investigação, a gente, né, conversando com os familiares, a gente percebeu que o idoso tinha um pouco de resistência, né, a procurar o serviço médico e por isso demorou um pouco a procura pelo serviço médico. Isso pode ter contribuído para o óbito do paciente. Isso acende um alerta, né? Porque muitas pessoas às vezes podem ainda estar resistentes na procura pelo atendimento. Sim, né? A orientação que a gente faz é que o paciente, assim que percebe os sintomas, inicia com os sintomas, já procura a unidade. As unidades de saúde estão preparadas, né, orientadas a fazer esse primeiro atendimento, para já fechar o diagnóstico. Quanto mais cedo fecha o diagnóstico, mais rápido é o atendimento. E a gente também faz o acompanhamento com hemograma, para ver tanto as plaquetas quanto os hematócritos, para ver a concentração do sangue, todos os outros fatores, e iniciar uma soroterapia EV, né, a hidratação EV, para minimizar os sintomas e evitar as complicações. A recomendação é a mesma, em qualquer sintoma procurar primeiro as unidades básicas de saúde. Isso, lembrando que os sintomas aí então é febre, né, dor de cabeça, dor no corpo, normalmente tem inapetência, ânsia com vômito. Então esses sintomas são os primeiros alertas que a gente já tem e já precisa procurar uma unidade de saúde para já iniciar esse atendimento e esse acompanhamento, para evitar justamente as complicações, evitar uma internação e nos prevenir aí contra um óbito. Ainda existe unidade de saúde atendendo após o horário comum de atendimento? Sim, os horários estendidos continuam na unidade do Bairro Alto e na unidade do Centro de Saúde, né? Então o horário estendido é das 17 às 22 horas, mas durante o dia também todas as unidades têm uma reserva da agenda específica para pacientes suspeitos de dengue aí, para fazer o atendimento imediatamente, prioritário. Então esse paciente não precisa aguardar atendimento. A gente observa que houve uma diminuição nos casos positivados da dengue. Isso agora contribui também para que as pessoas possam começar a relaxar nos cuidados de prevenção? Sim, com certeza, né? Já visto que a gente diminui o número de internações, número de casos, as pessoas tendem a relaxar. E isso não pode acontecer, né? A prevenção precisa continuar ativa e a gente não pode deixar de se prevenir, porque apesar de ter diminuído os casos, a dengue continua circulando. E ainda falando sobre a dengue, a vacinação da dengue no município, como está, Luciele? A gente tem uma procura muito baixa, né, da vacinação da dengue. Das 1.786 doses, a gente só utilizou 1.053, então a gente tem aí praticamente mais de 700 doses para fazer de vacinação. E a procura tem sido muito baixa, né? Nos últimos dias aí a gente tem tido o dia que tem apenas uma aplicação da vacina de dengue. A vacinação contra a dengue continua na mesma faixa etária? Sim, permanece a mesma faixa etária, então as crianças e adolescentes aí de 10 a 14 anos, a gente faz um alerta aí aos pais, né, que levem essas crianças para fazer a vacinação. E tem alguma previsão da extensão dessa faixa etária ou ainda não tem nenhuma nota técnica sobre isso? Não recebemos nenhuma nota técnica sobre isso. Conversei com a regional, né, do estado aí sobre isso, eles falaram que não tem essa orientação. Alguns municípios fizeram essa expansão de idade, mas por conta do vencimento da vacina, né? A vacina iria vencer em tempo aí muito curto e aí eles decidiram, para não perder a vacina, ampliar a faixa etária, mas isso não vai acontecer com a gente, pelo menos não nesse momento, porque a validade da nossa vacina é 2026, então a gente aí tem tempo para fazer o uso dessa vacina, então possivelmente não vai fazer essa extensão de faixa etária. E sobre o assunto vacinação, ainda o município continua aplicando vacinas contra a gripe? Sim, a vacinação contra a gripe continua, né? A gente começou
no dia 7 de abril e a gente já fez 3.115 doses. É um número pequeno ainda, já vista a população que a gente precisa vacinar, isso representa menos de 10% do nosso público-alvo de vacinação de dengue. Então é importante que as pessoas também, que fazem parte desse grupo prioritário, principalmente gestante, crianças até 6 anos e idosos, que façam a procura dessa vacina nas unidades. E neste dia 26, sábado, será realizado o dia D de vacinação. Isso, no dia 26, então, a gente vai ter o dia D de vacinação, né, contra todas as vacinas, na verdade, uma intensificação da vacina da gripe, mas estaremos aplicando todas as vacinas, inclusive a dengue. Então, os pais aí que não têm tempo durante a semana, aproveite o sábado para levar as crianças de 10 a 14 anos para fazer vacina de dengue, as crianças de 6 meses até 6 anos para fazer vacina de gripe, os idosos, as gestantes e também toda a população em geral, porque a gente vai estar atualizando a carteirinha. E qual que é o horário de funcionamento das unidades agora no dia D? A vacina vai acontecer nas 8 salas de vacina, né? Que a gente tem nas unidades, então é a unidade da Pereira, do São José, no Bairro Alto, Caique, o Quarto Centenário, Paraíso, no Centro de Saúde e também no Distrito de São Lourenço do Turvo. E as unidades estarão abertas das 8 até as 16 horas. A vacinação contra a Covid continua no município também? A vacinação contra a Covid continua, porém temos recebido um número reduzido de frascos, né, de dosagens aí de vacinação de Covid. O Estado deu uma diminuída na remessa, mas a gente ainda tem a vacina e ela pode ser tomada concomitante junto com a dengue, mas para priorizar a abertura do frasco a gente tem colocado alguns dias nas unidades, então a gente tem um esquema aí de rotatividade nas unidades para a abertura desses frascos, para não ter o desperdício de dose. Ela não é unidose, né? Não, ela não é unidose, ela é frasco com 10 doses. Ela precisa ir de 10 pessoas no mínimo para poder abrir o frasco. Isso, então para concentrar tudo num dia só, a gente tem concentrado alguns dias de abertura aí. Na verdade, todo dia tem frasco aberto, né? Mas não em todas as unidades. Então cada unidade abre num dia para a gente fazer essa concentração e tentar minimizar a perca das doses. Mas aí a pessoa pode dar uma ligadinha na unidade básica de saúde para obter essas informações? Pode perguntar, tá? Eu não vou lembrar agora de cabeça aqui todas as unidades, eu sei que no centro de saúde eles abrem de quarta e de sexta-feira. E tem mais alguma informação que você gostaria de passar, Lucélia, referente à vacinação, também aos cuidados de prevenção contra a dengue? Eu acho que precisa manter, né, os cuidados aí de prevenção contra a dengue, o uso de repelente, eliminar os criadouros, né, de forma mecânica, então olhar o quintal aí, principalmente após as chuvas, após lavar o quintal, né, às vezes fica algum recipiente, alguma coisa com reserva de água, então precisa ficar sempre atento ao quintal aí, eliminar esses criadouros, usar o repelente, né, e ter todos os cuidados. E nos primeiros sintomas sempre procurar a unidade de saúde que está preparada para receber e fazer esse atendimento. E outro apelo que a gente faz é no dia 26, né, que vai ter o dia D de vacinação aí, que todo mundo procure as unidades, acerte carteirinha, faça a vacinação da gripe, da dengue, coloque todas as vacinas em ordem, porque vacina é prevenção, né? Fazendo um alerta aí da febre amarela, que a gente já tem vários casos de óbito no estado de São Paulo, muito próximo da gente, São Carlos, Descalvado, a gente teve 2 óbitos agora no mês de março, então nos preocupa, está se aproximando, né? Antes estava lá perto da capital, agora tem vindo mais para a nossa região, então precisamos estar com a febre amarela também em ordem. Então a vacinação é muito importante.